Oi? 315 ou 29 aí? Qual? 300, não, tem aqui papel. 315 de 2009. Boa noite a todos, aos internautas, ao Bilson Firmando, a esposa do Zé Roberto. Inicialmente, faremos a verificação dos senhores vereadores. Vereadores presentes na 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sudminúcia a ser realizada no dia 4 de outubro de 2013. Valdomiro de Oliveira Caires. Presente. Edinaldo da Silva. Presente. Elias Antônio Ribeiro do Porto. Presente. José Donizete Francisco. José Donizete Francisco. José Farinácio. Presente. José Roberto Alegre. Presente. Maestro da Costa Branca. Presente. Marcos Varela Xavier. Valéria Cristina Cespo de Garcia. Havendo o número regimental, está aberta a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sudminúcia sob a proteção de Deus. Todos de pé para a leitura do Salmo. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Palavra do Senhor. A seguir, faremos a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Sudminúcia, Estado de São Paulo. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2013, às 18 horas e 15 minutos, no recinto do prédio próprio da Câmara Municipal de Sudminúcia, situado na rua Augusto Vieira Martins, número 303 de Jardim Alvorada, com a presença dos seguintes vereadores: Valdomiro de Oliveira Caires, Edinaldo da Silva, Elias Antônio Ribeiro do Porto, José Donizete Francisco, José Farinácio, José Roberto Alegre, Maestro da Costa Branca e Valéria Cristina Cespo de Garcia. Havendo o número regimental sobre a presidência do vereador Elias Antônio Ribeiro do Porto, foi aberta a presente sessão em nome de Deus. A seguir, a ata da sessão anterior é colocada em votação, que é aprovada pelos vereadores presentes. Do Executivo, ofício mensagem número 093/2013, encaminhando o projeto de lei número 086/2013, que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 53.500. Ofício mensagem número 094/2013, encaminhando o projeto de lei número 087/2013, que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 201.000. Ofício mensagem número 95/2013, encaminhando o projeto de lei número 088/2013, que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários no valor de R$ 46.000. Ofício mensagem número 096/2013, encaminhando o projeto de lei número 089/2013, que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários no valor de R$ 16.000. Ofício mensagem número 097/2013, encaminhando o projeto de lei número 090/2013, que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 112.670. Indicações 105/2013, no sentido de mandar iluminar a rua Aparecida Gorete Marques, na altura do número 532, do vereador Maestro da Costa Branca. 106/2013, para análise de graus de risco de insalubridade e periculosidade dos funcionários municipais do vereador José Roberto Alegre. 107/2013, para a construção de um tablado móvel na área de lazer que está construído na margem do Rio Tietê, do vereador Valdomiro de Oliveira Caires. 108/2013, para analisar o salário dos auxiliares de desenvolvimento infantil ADI e das creches de Sudminúcia e Bandeirante do Oeste, do vereador José Roberto Alegre. 109/2013, para instalar-se na Estrada Municipal Sul 040, destino à Fazenda Morada, placa de sinalização de passagem de gado, do vereador José Farinácio. 110/2013, para que faça guias de sargento e jogue mais
registro das passarelas do Parque da Saúde, da vereadora Valéria Cristina Cespo de Garcia, 111/2013, para asfaltar o prolongamento da rua Antônio Gabaroto, da vereadora Valéria Cristina Cespo de Garcia, 112/2013, para fazer gestão junto ao deputado estadual Carlão Pignatari, para a liberação de recursos no valor de R$30 mil para a aquisição de uma academia ao ar livre do distrito de Bandeirante do Oeste, da vereadora Valéria Cristina Cespo de Garcia. 113/2013, referente à transformação da rua Maurício Alves de Lima em mão única. Não falou aqui o nome do vereador. 114/2013, para montar no município políticas públicas que visem combater a pesca predatória, ambas do vereador Edinaldo da Silva. Deve ser, porque foi igual. 115/2013, para o senhor prefeito solicitar o loteamento de Sérgio Paiá, para que se refaça o seu projeto de loteamento antes da pré-aprovação pela municipalidade, no sentido de prolongar a rua Maria G. Castellani e a rua João Batista Vieira. 116/2013, para a instalação de lixeiras coletivas em ferro ou em tela nas estradas e saídas principais da cidade e do distrito, ambas apresentadas pelo senhor presidente Elias Couto. Terminada a matéria para a ordem do dia, passou-se para a ordem do dia seguinte matéria. Projeto de lei número 086/2013, que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$53.500, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 087/2013, que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$201 mil, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 088/2013, que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários no valor de R$46 mil, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 089/2013, que dispõe sobre a transferência de recursos orçamentários no valor de R$16 mil, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado pelos vereadores presentes. Projeto de lei número 90/2013, que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$112.670, o qual, submetido em primeira e única discussão e votação, foi aprovado pelos vereadores presentes. Terminada a matéria para a ordem do dia, o senhor presidente deixa a palavra franca para as explicações pessoais. O vereador Maes da Costa Branco pede que o seja encaminhado ofício ao senhor prefeito para agilizar o andamento das obras do centro de saúde, tendo em vista que o local onde as pessoas estão sendo atendidas é muito precário. O vereador Claudomiro de Oliveira Caires comenta a sua indicação. O vereador Edinaldo da Silva parabeniza a Correia, Comissão de Eventos Municipais, pela festa de peão e também pelo desfile cívico, e fala da importância de estarem participando das reuniões do orçamento participativo que serão realizadas nos bairros. O vereador José Roberto comenta das suas indicações e diz estar triste, pois duas pessoas dinâmicas, que são a Shirley e a Leonete, estarão desligando da terceira idade. Em seguida, convido os senhores vereadores para recepcioná-los a deputada Regina Gonçalves do PB, que estará no próximo dia 25 aqui na Câmara Municipal. A seguir, parabenizo o senhor prefeito pela realização da festa de peão e o vereador José Donizete pela coordenação da mesma. Deixa votos de pesar à família do senhor José Quirino pela perda de sua filha no distrito de Bandeirante do Oeste. O vereador José Donizete agradece a participação de toda a população na festa e o senhor prefeito, usando a tribuna, agradece o apoio desta Câmara no festejo de comemoração do aniversário da cidade de Sudimenos. Em seguida, fala os municípios alagados e os municípios sedes de usinas hidrelétricas recebem royalties. Isto é, uma parcela do lucro das usinas que são repassadas aos municípios que foram impactados pelo alagamento das barragens, para pagar o prejuízo que os municípios teve com o alagamento, porém estará indo a Brasília para conversar com nossos senadores, para tentar impedir que seja aprovado esse projeto de lei, onde os royalties ficará distribuído em todo o Estado. Convido a 3 vereadores disponíveis
para irem junto até Brasília. Em seguida, fala do andamento das obras de recape asfáltico em nossa cidade e fala das reuniões do orçamento participativo que serão feitas com a comunidade em todos os bairros. Senhor presidente Elias Couto, deixa a voz do pesar à família Marçal pelo falecimento da Carla Marçal, a família Souza Silva pelo falecimento da esposa do senhor Carneirinho e família, e do senhor José Quirino pelo falecimento de sua filha em Bandeirante do Oeste. Seguida parabeniza Cohen, comissão de eventos municipais, senhor prefeito e vice-prefeito e todos os vereadores, funcionários e todos que trabalharam na festa. Agradece o convite do senhor prefeito para ir até Brasília. Em seguida, fala que está começando as obras de ligação de água e de esgoto do Jardim Panorama. E gostaria de deixar registrado para que as pessoas não comprem lotes sem loteamento irregular que ainda não tem infraestrutura. Em seguida, parabenizo o Executivo pelo atendimento de várias indicações. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, dá para encerrar a presente sessão em nome de Deus. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Desfavorável, permaneça como se encontra. Aprovada por unanimidade. A seguir, faremos a leitura do expediente, projetos do Executivo. Ofício mensagem número 98/2013. Submetido 1º de outubro de 2013. Senhor presidente da Câmara Municipal, pelo presente encaminho esta coleta da Casa de Lei, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$20 mil, para que possa ser analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativo. Referente à aquisição de material de consumo conforme o processo SAA, número 11.946/2013, convênio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Dessa forma, a certeza da aprovação, dispensa de Vossa Excelência, renovando meu sincero voto de estima e consideração. Cordialmente, Júlio César Gomes, prefeito municipal, excelentíssimo senhor vereador Elias Antônio Ribeiro do Couto, presidente. Projeto de lei número 091/2013 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$20 mil. Artigo 1º. Fica autorizado a abrir na contabilidade municipal um crédito adicional especial no valor de R$20 mil, destinado à aquisição de material de consumo conforme o processo SAA número 11.946/2013, convênio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento com a seguinte classificação orçamentária. Como vocês veem, os projetos mudou a partir de hoje, no artigo 1º já fala o tópico. Apenas alguns que não vai dar, como tem muita coisa, tá? E deixando claro que os projetos estão na Secretaria, quem tiver dúvida, meus internautas, quem tiver dúvida pode procurar seu dia. Ofício mensagem número 99/2013. Submetido 2 de outubro de 2013. Senhor presidente da Câmara Municipal, pelo presente encaminho esta coleta da Casa de Leis, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$48.668,39, para que possa ser analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativo. Repasse de subvenção da Irmandade da Santa Casa José Benigno Gomes, dessa forma, na certeza da aprovação, despeço de Vossa Excelência com distinta estima e consideração. Cordialmente, Júlio César Gomes, prefeito municipal. O excelentíssimo vereador Elias Antônio Ribeiro do Couto, presidente. Projeto de lei número 092/2013 dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$45.668,39. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal, em conformidade com o artigo 167, 4º da Constituição Federal, autorizado a proceder à transposição de recursos para repasse de subvenção à Irmandade da Santa Casa José Benigno Gomes, das seguintes dotações orçamentárias. Ofício mensagem número 100/2013. Submetido 2 de outubro de 2013. Senhor presidente da Câmara Municipal, pelo presente encaminho esta coleta da Casa de Leis, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$80 mil, para que possa ser analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativo. Cobrir despesa de custeios das diversas secretarias municipais.
Dessa forma, na certeza da aprovação, despeço de Vossa Excelência, renovando distinta estima e consideração. Cordialmente, Júlio César Gomes, prefeito municipal. Excelentíssimo vereador Elias Antônio Ribeiro do Couto, presidente. Projeto de lei número 093/2013 dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$80 mil. Fica o Executivo Municipal em conformidade com o artigo 167, 4ª Constituição Federal, autorizado a proceder à transposição de recursos das seguintes dotações orçamentárias para cobrir despesas de custeio das diversas secretarias municipais. Ofício de mensagem número 101/2013. Submetido-se 3 de outubro de 2013. Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelo presente encaminho esta corrente da Casa de Leis, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$17 mil, para que possa ser analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativo: contratação de empresas para fornecimento de material e mão de obra para retífica de motor de caminhão, do caminhão Mercedes-Benz. Dessa forma, na certeza da aprovação, despeço com voto de distinta estima e consideração. Cordialmente, Júlio César Gomes, prefeito municipal. Excelentíssimo vereador Elias Antônio Ribeiro do Couto, presidente. Projeto de lei número 094/2013 dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$17 mil. Fica o Executivo Municipal em conformidade com o artigo 167, 4º da Constituição Federal, autorizado a proceder à transposição de recursos para a contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para retífica do motor de caminhão Mercedes-Benz. Ofício de mensagem número 102/2013. Submetido-se 3 de outubro de 2013. Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelo presente encaminho essa inclita Casa Legislativa, incluso por lei que dispõe sobre autorização para a doação de peças e serviços para o Conselho de Viatura do Corpo de Bombeiro da jurisdição que pertence ao município de Submetido, sediada no município de Beira Barreto, Estado de São Paulo, para que possa ser analisado, debatido e posto em votação pelos nobres vereadores. Justificativo: considerando a visita do sargento da corporação, onde requer a doação para o Conselho da Viatura, considerando que o município que fazem parte da jurisdição do Corpo de Bombeiro estão empenhados no Conselho da Viatura, considerando que a intenção é propiciar mais segurança aos jurisdicionados, já que os nossos munícipes são jurisdicionados daquela corporação, considerando a falta de recurso público daquela corporação. Passaremos agora às indicações. Indicação 117/2013. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Submetido que estude junto ao setor competente que contrate um auxiliar para a distribuição de remédios da farmácia do Centro de Saúde. Justificativo: senhor prefeito, com a contratação de um auxiliar na distribuição de remédios, estaria agilizando com mais rapidez o atendimento à população que necessitam de seus remédios e não precisando ficar tanto tempo na fila de espera. Salas das sessões da Câmara, vereador Augusto José de Souza, 3 de outubro de 2013. José Farinácio, vereador. Indicação 118/2013. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Submetido que estude junto ao Departamento de Obra que tampa os buracos fronte ao supermercado Leonardo na Avenida de São Paulo. Justificativo: senhor prefeito, tal solicitação se faz necessária para que produzisse o melhor visual em nossa avenida, evitando um acidente a qualquer momento e que pode causar um prejuízo para a Prefeitura. Salas das sessões da Câmara, vereador Augusto José de Souza, 3 de outubro de 2013. José Farinácio. Indicação 119/2013. Diga ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Júlio César Gomes, para que estude a possibilidade de um departamento de obras e serviços para que prolongue a rede de distribuição de água potável e a rede coletora de esgoto para atendimento das residências próximas ao Jardim Panorama até a propriedade do senhor Miguel Martinez Garcia. Justificativo: nesta semana, a empresa responsável pelas obras do Jardim Panorama terminou a rede de distribuição de água potável, bem como a rede coletora de esgoto, portanto, um período bem próximo
não haverá mais fossa no bairro, deixando claro que a preocupação maior é para com o meio ambiente. Nesta parte da cidade restará apenas a referida chácara sem devida rede de água e esgoto, sendo que já existem inúmeras casas habitadas e que são ainda atendidas por fossas irregulares. Diante disso, indico ao chefe do Poder Executivo para que, dentro das possibilidades financeiras, resolva o governo citado o mais rápido possível e, se necessário, faça parceria com a Sabesp, que é a empresa que cobra por esse serviço. Meio ambiente, não podemos ficar apenas em teorias, precisamos de ações rápidas e preservações para um futuro melhor. Sala das Sessões, vereador Augusto José de Souza, 2 de outubro de 2013. Elias Antônio Ribeiro do Porto, presidente. Indicação número 120/2013. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal de Silvenoso que, junto ao setor competente, que faça a limpeza manual na saída de água onde não foi retirada a cerca. Justificativa. Senhor prefeito, tal solicitação faz necessário o sentido de fazer a limpeza nas saídas de águas na estrada municipal, irmão Adornos de Abreu, com o início das chuvas pode causar danos nos serviços já concluídos. Sala das Sessões da Câmara, vereador Augusto José de Souza, 4 de outubro de 2013, Claudomiro de Oliveira Caires, vereador. Indicação 121/2013, referente à melhoria da entidade APAI. Indica ao chefe do Poder Executivo que consulte o departamento responsável e verifique a possibilidade de qualificar e melhorar o atendimento da instituição APAI. Justificativo. Senhor prefeito, tendo em vista que a entidade nos últimos dias recebeu um veículo para o transporte dos alunos, é essencial que também se invista na qualidade do atendimento que já vem sendo realizado com muito empenho dos profissionais que ali trabalham, mas que é sempre importante a qualificação, a requalificação. No entanto, indico o que segue: investimentos na formação contínua do profissional, além de cursos motivacionais e de todos os funcionários e funcionárias. Identificar com os profissionais, psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e serviço social, com a metodologia de atendimento adotada pela instituição para avaliação de cada aluno da Apaiana, de acordo com o signo. Envolver o usuário da instituição em atividades que possam desenvolver um contato direto com a comunidade, contribuindo à socialização de cada aluno, mostrando também o trabalho dos profissionais, melhorar o espaço, acessibilidade à entrada da PAI, banheiros, salas de aulas, etc. Serve atendimento, desde que se peça com voto de estima e consideração. 2 de outubro de 2013, sala das sessões, vereador Augusto José de Souza. Edinaldo da Silva, vereador. Indicação número 122/2013. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Júlio César Gomes, para que estude junto ao Departamento Jurídico a elaboração de um projeto de lei que dificulte a emissão de alvará de funcionamento para as famosas feirinhas do Brás, que vem sendo realizada em várias cidades da região nos últimos dias. Justificativo. Vários empresários de São Paulo, capital da região do Brás, reuniram-se e estão realizando feirinhas no interior paulista em várias cidades. Na cidade, a feira tem de tudo: roupas e vestuário, calçados, artigos plásticos importados, eletrônicos, eletrodomésticos, perfumaria, enfim, faz um arrastão na cidade. A Secretaria da Receita Federal do Brasil já enviou ofício para todas as cidades, principalmente da região de Araçatuba, alertando como funciona a referida feirinha, inclusive alterando sobre a prática ilícita no âmbito tributário, ou seja, artigos e produtos sem procedência ou adquiridos a título de descaminho. Na tentativa de preservar os comerciantes criminosos e bandeirantes do Oeste, indico que seja elaborado o referido projeto de lei para dificultar a emissão de alvará de funcionamento, bem como proibir a feira nos dias que antecedem os feriados principais. Como exemplo, cito o município de Capão Bonito, São Paulo, lei em anexo. Sala das Sessões, vereador Augusto José de Souza, 2 de outubro de 2013. Elias Antônio Ribeiro do Porto, presidente.
Indicação número 123/2013. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito de César Gomes, para que estude a possibilidade de transferir para fora do perímetro urbano, ou seja, de área central da cidade, todas as oficinas, borracharia ou empresas que fazem uso das ruas e avenidas como estacionamento de veículos e manutenção ou depósito de materiais. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois diversos estabelecimentos fazem uso das ruas para deixar seus materiais ou veículos em manutenção, prejudicando o ir e vir dos usuários das vias públicas, nem prejudicando o aspecto visual, principalmente na entrada principal da cidade. Cito como exemplo a borracharia do Cavalo. Indica que tais estabelecimentos sejam transferidos para o terreno do Distrito Industrial, que é adquirido pela administração anterior e pode ser abandonado. Sala das sessões. Vereador Augusto Santos Souza, 2 dias do mês de outubro de 2013. Elias Antônio Ribeiro do Couto, vereador. Terminado o expediente, e eu vou fazer uma leitura aqui rapidinho para descansar o secretário. Dispensar. Eu tenho aqui um convite da Elisângela Siqueira Scarpa. Daqui a pouco, às 19 horas, é o encerramento do curso de culinária no centro comunitário, tá? Tem aqui um ofício do senhor Edson do Nascimento, dizendo que as contas já estão quase prontas e essa semana irá protocolar as 2 prestações de contas da cooperativa Oeste Cidade. Tem aqui um ofício número 52 de 2013, de 4 de outubro de 2013. Hoje eu pedi para o secretário fazer esse ofício ao executivo, já visto que o prazo para o PPA e a LDO, a lei orçamentária, foi dia 30 de setembro, e a gente sabe que vai vir provavelmente na próxima sessão. Então, eu sei que está fazendo os orçamentos, as reuniões participativas, certo? Mas eu só estou aqui dizendo, orientando o senhor prefeito, que o prazo já se expirou, é o nosso papel de fiscalizador. Em nossa visita em Brasília, o vereador José Donizete requeriu ao deputado Edinho Araújo um valor de R$150 mil para aquisição de um caminhão basculante. O vereador Edinaldo procurou, junto ao senador Eduardo Suplicy, R$150 mil para o Centro de Convivência do Idoso em Bandeirantes do Oeste. Todos esses nos atenderam muito bem, principalmente o Suplicy. E tem uma aqui, dos 4 vereadores que estiveram presentes, ao deputado Francisco Everardo, que todo mundo tira o sarro da risadinha, que é o Tiririca, é um dos únicos deputados que não faltou nenhuma sessão e que ajuda o nosso interior. Por exemplo, Pereira Barreto, eu não sabia que deu uma patrulha rural para Pereira Barreto, e nessa ocasião pedimos R$250 mil na tentativa de construir uma quadra em Bandeirantes do Oeste, que lá só tem uma quadra da escola, o pessoal não consegue brincar. Se vai brincar, faz barulho, atrapalha a escola. E tenho certeza que o deputado Tiririca irá nos atender. Tem aqui também da senhora Irene, da mulher do vice-prefeito, dona Irene Goldstein, agradecendo o apoio dessa casa nas festividades do aniversário de Sudimenusse. Tem aqui um ofício da APAI, falando sobre a arrecadação da APAI em Sudimenusse, que entrou, que saiu, água, esgoto, quem quiser dar uma olhada vai ficar na secretaria. Tenho aqui vários deputados que pediram moção de congratulação em face do aniversário de Sudimenusse. O deputado Itamar Borges, o deputado Dilador Borges, a deputada Eruilma Soares Tavares e o deputado Rodrigues Moraes. Aqui vai o nosso agradecimento. Também o deputado Sebastião Santos. Parece que ele é envolvido com a agricultura. Terminado o expediente, vamos tocar direto, né? Passaremos agora a ordem do dia. Projeto de Lei 091 de 2013, que abre um crédito adicional especial no valor de R$20 mil para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Em discussão. Em votação. Desfavorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 92 de 2013,
dispõe sobre a transposição de recurso orçamentário no valor de R$ 45.668,39, repasse para a Santa Casa. Como eu disse, eu fiz um ofício ao provedor da Santa Casa, está na sala da Zilda, a prestação de contas. Eu acho que era bom os vereadores dar uma olhada, porque aquele dia todo mundo achou, né, que está indo, todo mês está indo dinheiro para a Santa Casa. Então as contas estão ali, prestaram as contas, tem 6 volumes ali. Eu creio que convém dar uma olhada, para se tiver alguma dúvida a gente até falar com ele, tá? Portanto, está com a Zilda, tá? Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 93 de 2013. Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 80 mil. Falei com a Carla, esse não deu no artigo 1º, porque são vários quesitos, são várias secretarias, que tudo praticamente é para acertar a ficha. Tá? Está em discussão. Em votação. Os favoráveis como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 94 de 2013. Dispõe sobre a transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 17 mil. É a retífica e mão de obra do motor Mercedes-Benz, é do Pipa Branco. Hoje eu tive dúvida. É o motor Mercedes, é o Pipa, Mercedes-Benz Branco. Eu tive dúvida hoje e até falei para o meu Júnior, estão os orçamentos aqui, e até fiquei feliz que o Bodão disse que uma empresa da nossa cidade ganhou. Fico feliz quando o serviço fica aqui. E achei até um valor alto, mas fui passar a saber com quem entende realmente se o motor detonou, ainda ficou barato. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos. Senhor presidente, eu acho que é viável a gente estar incentivando o comércio do município, só que nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu com a retífica da niveladora, que foi feito o motor e essa máquina ficou por quase 60 dias parada no pátio da prefeitura porque não fizeram a injetora. Então, que nessa seja coerente e que faça um serviço completo, para que não deixe a população sem atendimento, porque o Pipa, principalmente numa época dessa, agora não que melhorou, chovendo, só que é de extrema importância um Pipa para lavar as ruas, para estar fazendo atendimento a incêndio. Então, para que não ocorrendo esse risco, que venha fazer um serviço completo, não só o motor, mas que faça uma revisão, não só esse, como todos os demais veículos do patrimônio público. É correto até fazer uma adaptação desse Pipa, como se fosse um bombeiro até para incêndio, né? Só para constar em ata e tirar as dúvidas, a placa de patrimônio desse veículo é a 4726. É bom que fique registrado para a gente até acompanhar qual veículo foi consertado. É a placa 4726. Continua em discussão. Em votação, com a palavra, o vereador Baldão. Senhor presidente, eu também, quando eu tive conhecimento da retífica desse motor, eu tive verificando com alguns mecânicos, né? Aí, tanto é que me passaram que realmente esse motor ele foi feito 100%, completinho. Quando você faz o girabequim do motor, o Dr. Bote conhece muito bem isso. Foi feito bronzinho na mancal, a primeira parte do bloco, que até ele estourou. Então foi feito um serviço completo e, pelo pouco que a gente conhece aqui, tá o preço razoável. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Claudião. Presidente, o vereador Bolão, essa retífica completa que você disse, vira bequim, vai entrar também desse motor? Espera que eu vou te falar agora. Aqui, ó. Polir colos do vira-brequim, planar face do bloco, encamisar cilindro, manilhar mancais, bucha do comando, soldar bloco, colocar rosca, desmontar, montar e pintar, descarbonizar cabeçotes, merilhar válvula, retificar biela, embuchar biela, polir colos do comando, sacar parafusos, retificar balancinho, tornear volante, planear tubagem, teste de trinca cabeçote, serviço de bomba injetora. Inclusive o motor é uma de garantia. Não, tá certo, mas aí não é trocar o vira-bequim, é só polir. Fazer o polimento dele, né? Só fazer a retífica, né? Tá, porque se fosse para trocar o vira-bequim,
Só ia 10 mil. Continua a discussão. Em votação. Favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 95/2013 dispõe sobre a autorização para doação de peças e serviços para conserto de viatura do Corpo de Bombeiro da jurisdição que pertence ao município de Sudibinus, sediado no município de Pereira Barreto, estado de São Paulo. R$ 3.973,83 é para consertar uma viatura que está parada. Esse projeto, eu peço licença aos senhores, nós temos prazo. Mas, por se tratando de uma viatura do bombeiro, eu autorizei que fosse protocolado hoje, tá? Porque, se de repente uma emergência a gente precisar, só que eu espero também que está na hora do bombeiro olhar para os diminutos com bons olhos. Todas as vistorias que são feitas em prédios, em festas, são cobradas um valor alto. Festa do peão, carnaval, baile do aniversário da cidade. Então, se fazemos parceria, vamos ajudar e queremos ser ajudados. Eu só pedi um parecer jurídico, por quê? Para gastar um dinheiro numa viatura que não é do município. Mas como nós pertencemos à jurisdição que ele atua, é tranquilo. Está em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, agora a palavra fica franca para quem fez inscrição. Primeiro inscrito, José Roberto Alegre, o amigão. Marquinhos, depois você assinar. Tá? Opa, peraí, meu amigo, realmente eu tenho razão. Agora está. Senhor presidente, vice-presidente, componentes da mesa, em nome dos vereadores e público presente, aos nossos internautas e a todos que aqui assistem essa sessão. Primeiro, quero agradecer a visita da deputada Regina Gonçalves do PV, que esteve aqui na quarta-feira passada, onde os senhores vereadores agradeceu ao presidente Elias por ceder o espaço da Câmara, onde os vereadores estavam para Brasília. Mas foi uma visita muito importante, muito boa. A gente conversou bastante com ela, tivemos as pessoas, o presidente da Associação Comercial presente, da minha filha Paula, da Irene, a esposa do vice-prefeito. E, enfim, foi um bom bate-papo. A gente ficou muito satisfeito com a deputada. Aqui, senhor presidente, eu não fiz nenhuma indicação, mas eu queria falar sobre a entrada da nossa cidade. O senhor quer fazer uma indicação? Isso, Tá bom. entendeu? Que ela mudasse o visual da nossa entrada, que tirasse esses postes que é horrível, né? Que fizesse uma instalação elétrica subterrânea, que realmente, se o Sudibinus quer se tornar uma cidade turística, nós temos que começar arrumando a nossa cidade para que viabilize esse aspecto. Nossa cidade que a gente é nascido aqui, nós amamos Sudibinus como Bandeirante do Oeste, que é no distrito onde eu moro, resido hoje, que é a mesma coisa para mim, Sudibinus e Bandeirante do Oeste. Referente à frota da prefeitura, nós temos uma frota hoje que ela é grande, né? Nós temos várias coisas. Então eu sou daquele pensamento seguinte, como o vereador Marcos falou, da bomba injetora que não foi arrumado. Talvez o erro não esteja na oficina que arrumou, esteja na pessoa que contratou, né? No meu ver, eu vejo isso. Então, cada setor de transporte, tinha que ter uma pessoa, só uma pessoa que entende para cuidar da frota. Porque aqui é assim, a pessoa toma conta da estrada, toma conta dos caminhões, toma conta da ambulância. Então, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que tem que ter uma pessoa capacitada, um mecânico ali dentro, para viabilizar melhor a nossa frota, para que não fique tanto, né, em cima de cavalete os caminhões, o maquinário nosso. E eu acho que isso aí é um dinheiro que deve ser gasto com o funcionário, porque eu acho que vai se retribuir em muita vantagem
para os nossos munícipes que usam desses caminhões, das ambulâncias, porque às vezes está pronto, mas não tem uma pessoa para receber capacitada esse caminhão que foi feito, essa máquina que foi arrumada. Portanto, é uma preocupação que eu tenho. Espero que o senhor prefeito reveja isso daí, porque é necessário que cada setor da prefeitura tenha uma pessoa competente para tomar conta, senão eu acho que não funciona legal para a nossa população. Muito obrigado a todos. Agora, com a palavra, o vereador Ediralda Silva. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, membros da mesa e companheiros vereadores, público presente, os internautas que nos acompanham em casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria aqui estender meus cumprimentos e parabenizar todos os idosos do nosso município. No último dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. Então, estender um abraço e um cumprimento a todo o pessoal da terceira idade. Se possível, mandar um ofício para eles, parabenizando por essa data. Depois, quero aqui falar também, estivemos em Brasília, no último dia 25, de 3 a 25 de setembro, que o vereador Donizete, o presidente Elias, Maércio e eu, e o prefeito Júlio. Fomos lá, uma mobilização organizada pela AMUSO, que é a Associação dos Municípios Alagados, sedes hidroelétricas e alagados. E o objetivo dessa mobilização era de derrubar, no caso de não passar nas comissões de assuntos econômicos, a PLS, que é o projeto de lei do Senado, 93 de 2012, que fala sobre um pouquinho dos royalties que são passados das usinas hidrelétricas, dos municípios que sedes das usinas e aqueles que foram alagados. E também na mobilização para aprovação da outra PLC, que corresponde aí também ao aumento dos royalties para os municípios. E no primeiro tivemos êxito, né? Então o outro a gente vai voltar para estar discutindo sobre essa questão. Então, pessoal que foi, né? Acho que é isso mesmo, é o papel do vereador, do prefeito, defender os interesses do município. Falar também aqui da visita também no gabinete do senador Suplicy. Foi fantástico, todos que estiveram lá presentes, pôde perceber a simplicidade e a pessoa que é o senador. Então, nesse momento também, nós aproveitando, que fez o ofício que o Elias pronunciou ali para a gente, que é os 150 mil para a conclusão do Centro de Convivência do Idoso de Bandeira do Oeste. E também na conversa com a assessoria, senhor presidente, nós também ficamos aqui e passamos para ele mais 2 pedidos, que na conversa lá foi 150 mil para a Santa Casa e mais 100 mil para a Orquestra de Sopro, que é a fanfarra. E, então, já aproveitou e já encaminhou também, porque o orçamento vai ser votado daqui uns dias no Congresso. E também quero falar aqui do orçamento participativo. Então, pude participar aí 2 dias essa semana, no Miguel Martins, Jardim Planalto, e depois aqui no centro, com o pessoal aqui da Jardim Alvorada. E a gente sente nessas visitas, inclusive a vereadora Valéria também participou de todos, sentimos assim a participação da população, mesmo que em minoria, mas pessoas que realmente conhecem a vida do bairro. Então foram levantadas várias demandas e no dia 9, aqui será o fechamento de tudo aquilo que foi levantado nos bairros. Então é interessante, às vezes nós vereadores estivermos presentes nesse momento para estar discutindo também esse orçamento. E também garantir, ser um elo de garantia para que essas demandas levantadas e que será posta no PPA, seja garantida por nós também vereadores e pelo Executivo. E para concluir essa minha fala aqui, daqui a um pouco nós teremos aí uma reunião com o grupo GAC, que é o Grupo de Amigos do Hospital de Câncer. Então já estaremos preparando já para o leilão no final do ano. Aí, se quiser notar na agenda de vocês, será no dia 14 e 15 de dezembro, o leilão de gado. Então, nós estamos já encaminhando algumas coisas para esse leilão. Então, hoje, às 19h30, terá reunião lá na casa do senhor Valdivino, no pé de manga. No mais, boa noite a todos, um abraço e bom final de semana.
Com a palavra o vereador Marcos Quaresma Xavier. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres companheiros, eu presente, Biro, cadeira cativa, a Lúcia, a imprensa. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu acho que devo alertar o senhor prefeito que nós estamos começando um período de chuvas e nós já temos vários problemas das ruas, distrito, da sede, que estão começando a aparecer os buracos. E de início de ano até agora só foi feita uma operação tapa-buraco. Então, peço com urgência que estude a possibilidade de estar viabilizando um caminhão de massa para estar operando no distrito de Bandeirantes, como também em Sul de Minúcia, o que for necessário para estar fazendo essa operação tapa-buraco, porque ali nós estamos danificando veículos, pondo em risco pessoas de se machucarem, estar conduzindo de motocicleta, de bicicleta, às vezes algum idoso que estão passando, pisar num buraco daquele e correr o risco de ter um problema, um traumatismo aí, uma sequela igual muitos têm, igual o canto tomba tem um braço defeituoso. Também, senhor presidente, pedir ao secretário de transporte que ponha visivelmente em todos os veículos que prestam serviço à municipalidade, veículos do patrimônio público, visivelmente, quando foi feito as vistorias de todos os veículos. Porque nós temos que se preocupar não só com os nossos funcionários que prestam serviço, mas também todos aqueles que usufruem dos transportes. Escolar? Veículos escolares, saúde em geral. Eu acho que todos eles têm que ter visivelmente quando foram feitos as vistorias, porque temos veículos na nossa frota que estão sucateados, veículos de transporte terceirizado também estão precisando urgentemente de estar fazendo uma vistoria. Aí nós estamos dando condições e segurança a todos que usufruem dos transportes. Qual os procedimentos, senhor presidente, foram tomados em relação ao problema que teve no distrito de Bandeirante também, envolvendo uma menor com o transporte terceirizado? As medidas cabíveis que foram tomadas para que não venha acontecer novamente. E, se for possível, que tenha palestra orientando todos aqueles que prestam serviço, porque esse não é o primeiro, tenho certeza que não será o último. Então, para que venha ter uma palestra, reúne os funcionários e toma as medidas cabíveis, porque nós não podemos fechar os olhos para os problemas que vêm se arrastando há tempos. Já tivemos vários problemas em relação a isso envolvendo menores. Então, que toma as medidas cabíveis, se for possível, palestra aos funcionários, todos aqueles que prestam serviço. A respeito da coleta de lixo do distrito, senhor presidente, peço urgentemente que nós temos um caminhão que já está com mais de 10 dias parado, próximo ao posto de saúde que hoje está desativado por reforma, mas já está tendo um problema com a população pelo problema de mau cheiro. O caminhão está estacionado, está tendo bicho, mau cheiro, e a população não são obrigada a conviver com aquele problema. O caminhão está estacionado no posto, no pátio do posto de Bandeirante, então para tomar as medidas cabíveis. E boa noite a todos, muito obrigado. Qual foi o pedido anterior do curso que o senhor deseja? A respeito, senhor presidente, de dar uma palestra aos funcionários que trabalham com o público, porque principalmente em transporte escolar, onde nós temos vários problemas, onde envolve menores, funcionários. Então, acho que é viável ter uma palestra para que nós tenhamos pessoas mais responsáveis. Nós temos pessoas responsáveis, mas tem alguns que estão passando e extrapolando. Agora com a palavra o vereador Botão. Alô. Boa noite, senhor presidente, os membros da mesa, os colegas vereadores, público presente. Eu quero falar em relação a esse mandato de segurança que o advogado de Beira do Arredo, entrou contra o posto de saúde. Eu estive conversando hoje com a secretária da Saúde, a Alda, e
eu, sinceridade, ela me convenceu. Porque o município tem uma regra, né, a ser cumprida. Não só na área de saúde, como na área do esporte, por todas as áreas. Eu acho que ela fez o que o regulamento manda. Tá? Ela deu total assistência. E agora vamos ver, vamos apurar, né, esse funcionário de segurança que está vindo por aí. Ela vai ter que responder, porque já chegou a intimação, senhor presidente. 10 dias. Daqui 10 dias ela vai ter que ser ouvida, mas eu, não só que ela me convenceu, mas pelo conhecimento que a gente tem, eu acho que ela agiu coerentemente de acordo com o regulamento. Em relação ao panorama, né, das obras estão bem adiantadas, isso é muito bom. Que quer dizer isso? Quando a pessoa quer, faz. Você lembra na gestão passada? Eu ia lá na prefeitura, ia lá para o pessoal que comandava. Pô, gente, pelo amor de Deus, já o caminhão d'água ali embaixo, o pessoal está morrendo sufocado ali. Ó, não pode não. Sabe por que não pode? Porque o promotor põe nós na cadeia. Não existe. Entendeu? O bairro praticamente não existe, é inexistente. Hoje, desde o início, você vai lá, o bairro está limpinho, obviamente terra, mas o recolhimento de lixo normal, porque todos são cidadãos, então tem que ser respeitado. Então as obras estão bem adiantadas, vai ser concluído, eu tenho certeza disso, que esse período de chuva aí vai ter que segurar um pouco, mas eu parabenizo o prefeito pela atitude, e é isso aí, quem quer pode, quem pode faz. Eu tenho certeza que com boa vontade, igual o nosso vereador de lá, nós somos em 4 vereadores e o prefeito. Para quê? O objetivo, nós vamos procurar alguma coisa no município. E com certeza nós vamos conquistar. Uma parte nós vamos conquistar, não. E eu tenho certeza que a outra vai ser conquistada. Agora, não adianta ficar falando, o prefeito não está no pago do cabelo, não se ficar olhando o cabelo, como é que está recurso do município? Não tem como. Né? Então tem que correr atrás. Eu estive visitando também, você vê, pela segunda ou terceira vez, mas aqueles quiosques que estão sendo concluídos na área de lazer. Aí eu volto a repetir, quem tem vontade faz. Agora o que aconteceu? Eu não estou aqui criticando a gestão passada, ninguém vive de crítica, a gente vive de objetividade. Mas, daí, ó, com 10 meses de trabalho, eu gostaria de convidar todos vocês para que fossem lá dar uma olhada. Para você ver que maravilha que está ficando. O povo precisa de lazer, gente. Aqui não tem. O lazer do povo subindo é boteco. Sai do boteco, você sai de uma para o outro. Por quê? Pode a opção. Então agora, o que está acontecendo? Vai ter o lazer, tenho certeza, vai ser gratuitamente, aquilo é do povo. Tá? Eu fiquei feliz, parabéns mais uma vez do prefeito, e Subminus está dando. Eu acho que, eu vou dizer para vocês, questão de emprego, o pessoal está cobrando. Obviamente, se não tiver emprego, o lazer não resolve muita coisa não. Mas vamos cobrar o prefeito, vamos ensinar. Nós temos que trazer emprego para Subminus, né, então? E nós precisamos disso aí. Oi? Segundo passo. É o segundo passo. Então, vamos chegar lá, eu tenho certeza disso. Do mais, só tenho a agradecer a todos vocês e uma boa noite. Eu pediria que o vice-presidente tomasse assento para mim fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, secretário, nobres colegas, Biro Cadeira Cativa, esposa do Zé Roberto Lúcio, diretor do jornal Sul de News, João Catalão, presente, e o Vils filmando. Obrigado pela presença. Gostaria de deixar o meu voto de pesar à família Elástico pelo passamento do nosso amigo Luiz Pedro Elástico, que nos deixou muito cedo. E no velório eu estive analisando os filhos dele, fez a parte dele, deixou uma família aí criada, os filhos, amigos, né, amigo de todos. Então deixo o meu voto de pesar, em nome desta casa, pode ter certeza que eu fiz o que deveria ser feito, tá? Caminhando as condolências. Como já disse, as contas da Santa Casa estão à disposição dos senhores, tá? Para que seja analisada, que seja questionada dúvida, se vê dúvida, marca, certo? Se precisar de cheques, pode requisitar para a Zilda, tá? A gente não cometeu, requisita cheques daquilo
que tem dúvida só. Da viagem em Brasília, realmente, eu disse aquele dia, eu agradeci ao senhor prefeito. O senhor prefeito não passou vergonha em Brasília. Ele estava com 4 vereadores representando aqui o Legislativo junto com ele. Lá tinha prefeito que estava sozinho, próximo da nossa cidade aqui. E se o pessoal não está presente lá, vocês podem ter certeza que não passaram. Inclusive, essa associação, eu vou esperar o segundo projeto, para a gente fazer uma moção de aplauso ao relator, que dos 2 projetos dá o voto favorável aos municípios. Então, eu creio que quem foi, meus parabéns, quem não foi, porque não deu para ir também, eu sei que a vontade era todos estar lá, vai ter nova oportunidade, para dia 8 ou dia 9 ia ter, cancelado, depois mandaram de novo convidando, pedindo desculpa que erraram, dia 8 ou dia 9 agora vai ter de estar presente lá. E quanto mais gente for, mais pressão é. Certo? A gente, analisando o trabalho dele lá, a gente vê que nós estamos de parabéns. A gente fica aqui nas votações, lá para você conseguir quórum, tem uns caras lá que trabalham, você tem que trazer na unha. Eu quero já dar uma notícia aqui, em meu nome, para evitar conversa, nego fica com conversa fiada, sempre eu fui responsável por aquilo que eu faço, e o que vim para mim, desde que seja da vontade de Deus, eu estou aí para assumir. Eu não estou aqui para procurar quem errou, quem deixou de errar. Resumindo, a minha conta eleitoral e de alguns outros amigos, colegas desta casa, do prefeito, está com algum problema em São Paulo. Alguns já foram julgados, a minha ainda vai marcar, a do Marquinhos vai marcar ainda. E eu só quero deixar claro que o que acontecer comigo, ou com qualquer um desses vereadores que estão aí, é para a gente erguer a cabeça. Não pegamos dinheiro público, não desviamos um centavo de ninguém, simplesmente um erro técnico de prestação de contas, que na época foi feito o recurso. Eu particularmente estive no cartório eleitoral, a chefe do cartório eleitoral falou assim para mim: Elias, o único problema que tem nas contas de vocês é que vocês não vão receber fundo partidário. Como eu nunca recebi nem um centavo do meu partido, nem o material de campanha eu nunca recebi do meu partido, para mim não mudou nada. Eu só fiquei triste, eu só fiquei muito triste, porque ninguém sabia disso. Eu achei um abandono. O dia que eu fiquei sabendo que falaram para mim que a vereadora Valéria ia ser cassada, eu fui e pesquisei, aí eu vi que o dela seria o julgamento no dia que eu vi, no dia seguinte. Eu liguei para o advogado, procurei todo mundo, o Dinaldo, procurei o Júlio, ninguém sabia. Falei, meu Deus, o que é isso? Ligamos para o advogado e o Júlio, o advogado também não sabia. E o vereador José Donizete já tinha sido julgado 3 dias antes da vereadora Valéria, 6 dias antes, e ninguém sabia. Por pouco, quase perdendo o prazo de recorrer. Então eu fiquei triste só por esse abandono, que você ser condenado quase sem direito à defesa. Eu vivo num país democrático, eu estou no meu 4º mandato, certo? E eu fico triste, porque as pessoas, por exemplo, se o advogado é pago, ele tem, eu estou fazendo direito é para isso. Se você é pago, você tem que ir até o fim, certo? Agora, também estou vendo assim com um certo parênteses, por que nenhum de nós fomos notificados, né? Então está aí, é realidade. Não é conta rejeitada de Câmara, não é desvio de dinheiro, não é nada, é contas eleitorais, certo? Quero também deixar claro, falei aquele dia, não comprem lotes em loteamentos irregulares. Eu procurei o Ministério Público porque eu tenho responsabilidade, eu quero que as crianças de Sul de Venúcio tenham o Rio Tietê limpo, eu quero não só falar em meio ambiente, eu quero viver meio ambiente. Você entendeu? E as pessoas estão assim. Vocês lembram, há 4 anos atrás, o João Evaristo vendeu ali 6 chácaras. Era para ter 6 casas. Vocês desçam ali no bairro que o João vendeu e vejam quantas casas tem. Tem 60, 70 casas. Então, as pessoas crescem muito rápido. Então, a minha preocupação é essa, é o crescimento desordenado. Prova maior disso é que o ex-prefeito encaminhou um projeto aqui de parcelamento do solo. Eu retirei, ele está no CDHU, inclusive falei lá ontem, para esse projeto vir para cá,
para regularizar, para cada loteamento sair regularizado. Sempre falei isso com o Zuco, o Claudião, de chácaras recreativas. Procurei o Ministério Público falando de chácaras recreativas, é bem claro. A minha denúncia está aqui. Eu não tenho que esconder, eu devo satisfação a quem votou em mim, a população do Subnus. Não interessa se é rico, se é pobre. Começou uma pressão, porque é fulano que está vendendo, eu não quero saber quem está vendendo. Não está dando nada para o município, não está deixando área verde, não está deixando nada para o nosso futuro, para o futuro das nossas crianças. Eu espero que o Tietê nosso continue sendo esse Tietê de vida, e não o Tietê de São Paulo, que é um Tietê de esgoto. Mas coloquei que era próximo aos quiosques. Realmente, eu tenho caráter, jamais fui denunciar quiosque. Agora, se está errado, peraí, se está errado, a culpa não é minha. Se eu vou mandar alguém na farmácia do Xavier e eu falar que é próximo da casa do João, eu estou usando como uma referência. Já falei, ó, se eu procuro a Pousada do Sul, a Primavera ali, aí não está Alvorada. Aí eu falei, perto dos quiosques. Não estou denunciando quiosque. Se denunciasse, não estaria divulgando no e-mail. Então eu tenho caráter. Eu espero não ouvir mais falar que é o Elias que está segurando quiosque. Se não tem dinheiro e quer parar a obra, seja responsável. Não estou com brincadeira. Está aqui a denúncia, quem quiser ler. Quero parabenizar o pessoal de Sul, filho do Zul, que ganhou o campeonato lá em Pereira, o campeonato de pesca, né? Representaram o Subnus, o André, certo? Bicudo. E também falar do nosso que vai acontecer. Certo? Eu sou muito assim, eu sou muito rápido. Essa semana eu vi um monte de peixinho no site, no Facebook, um funcionário da prefeitura publicando, eu fui no Júlio. O Júlio imediatamente chamou e corrigiu. Se nós estamos falando em pesca esportiva, como é que eu posso deixar uma degradação dessa? Você entendeu? Então eu faço e não vou mudar meu nome. Na época do Chelsea eu controlava, agora eu tenho dupla responsabilidade de colocar, de fiscalizar. Eu não, nós 9 temos. Certo? É o prefeito atual. Quero parabenizar também o Panorama. Água e esgoto já podem ligar, já estão ligando esgoto. E ontem o prefeito Júlio deu autorização já para a gente ingressar no Cidade Legal, para sair a documentação de todos os lotes. Só para lembrar, isso custa dinheiro. Não fizeram mídia nenhum, mas o Miguel Martins já está lá com a documentação. Hoje já se tira a escritura do Miguel Martins Garcia, foi feito na administração nossa já, agora do Júlio. E foi gasto lá uns R$10 mil com despesas cartorárias. Então, quer dizer, a gente tem que falar, elogiar o que é correto e criticar o que é errado. Ontem ele autorizou, já vai sair a documentação do Panorama, estamos encaminhando a pasta para São Paulo para o programa Cidade Legal. Quero mais uma vez parabenizar o atendimento do AME. Estive lá ontem, você vai preocupado, o atendimento é fantástico. Quando o vereador Marcos falou de palestras, tinha que pegar e deixar um dia inteiro no AME, principalmente para a saúde, para ver como que é o atendimento. Certo? As velhinhas chegam, pega no braço, leva. A gente que já tem a cara mais lisa, pega também, leva também, sobe no elevador junto. Quero fazer aqui um pedido ao senhor prefeito, para que reveja as denúncias de auxílio financeiro que estão acontecendo. Em agosto, outubro, já estamos em outubro, agora começou a chover denúncia para cortar os R$220. Acontece que a nossa promessa de campanha era ônibus de graça. Nós não tínhamos que estar humilhando as pessoas para provar que é pobre. Foi falado que era ônibus de graça nos palanques. Quem estava comigo nos palanques, lembra disso. E aí essa semana começou uma chuva de denúncias e mais, me falar que é denúncia anônima. Você entendeu? Eu fico triste. A denúncia tem que vir com o nome do cidadão, porque se ele falou errado de mim, ou do Edinaldo, ou da Zildinha, nós vamos ter que exigir nosso direito em cima do cara. Então a coisa tem que ser séria. Eu, no lugar da administração, devolveria essas anônimas e publicava, ó, denúncia tem que vir com nome e sobrenome. Quero aqui, hoje eu vi asfaltando o Jardim Pioneiro, me preocupou muito. Alguém sabe se lá já é o asfalto, aquilo que ficou lá? Na hora de chuva, debaixo de chuva, qualquer pessoa que mexe com asfalto sabe que asfalto e chuva não combina. Debaixo de chuva estava asfaltando o Jardim Pioneiros, e desçam lá e vejam o jeito que ficou. Eu espero que amanhã seja feito um acabamento aqui lá. Segundo o que eu
chovendo lá, ele já tinha carregado o caminhão e estava chovendo, então veio e fizeram um tapa-buraco só, depois vai fazer de novo. Agora o senhor sabe bem que o asfalto ele solta com a água. Tinha poça d'água, viu o cara botando massa na poça d'água. É porque o asfalto você carregou o caminhão tem que funcionar. Então, Esse né? já tava Agora não carregado. tem de chuva. Desde ontem, está chovendo, antes de ontem, o cara deveria ter se programado. Por isso que eu te falo, cadê o nosso engenheiro lá? Não estou criticando o prefeito, não. Quem ganha para fazer o serviço é que devia estar lá vendo isso aí. Você entendeu? Quem ganha para fazer o serviço é que devia estar lá. Quero parabenizar a administração, que começou, o centro de convenções, né? Suzanápolis tem um. Vocês veem que a gente não tem um local aqui de fazer um evento religioso, um show. Ele está começando ali no recinto de festas, no centro de convenções. O prefeito falou para a gente da viagem, vai ser em 3, 4 etapas, mas está saindo, já começaram. Parabéns à administração. Essa indicação que eu fiz hoje da feirinha, vocês vejam bem, o pessoal do Brás começou a se organizar e sair para o interior. E eles vêm com uma caravana, vários furgões, de tudo que você pensar. Imagina um negócio na sua cabeça, tem lá. Aí a Receita Federal mandou um ofício. Presidente, inclusive um desses pessoal que organiza isso, ele veio ali pescar e até propôs para a gente trazer para cá. Trazer o trem para acabar com o nosso. Ó, veja bem, se eles trouxessem, pagassem os impostos certinho, tudo que ele vendeu para o nosso cidadão e emitisse nota fiscal, acontece que a Receita Federal mandou um ofício aí para o Júlio encaminhou para nós, que eles não pagam imposto, a maioria dos produtos eles caminham, é contrabando, vem, acaba com o nosso município, acaba com nossos comerciantes que já estão enfraquecidos. Você sabe o que eles pagam? Eles pagam para o arrumar o local, eles pagam para mim, pagam para você, pagam para qualquer de nós, para não ajeitar. Aí eu estou encaminhando um projeto de lei ali, e eu acho que eu podia fazer, mas para evitar esse negócio de veto, eu estou falando para o prefeito fazer. Se ele não fazer, na próxima sessão eu vou trazer. E eu proponho até que ele seja no nome de todos os vereadores. Capão Bonito fez isso, nós não estamos proibindo, nós vamos dificultar. Senhor presidente, eu não ouvi hoje na Rádio Assunção de Jales que o Ministério Público de Jales já estão entrando contra essa feirinha, tá? Por causa das irregularidades que houve lá. Então, eu estou com o ofício do secretário do Estado, da Receita Federal. Então, é isso aí. E quero agora, por último, também anotar aqui um ofício verbal. Eu estou preocupado. O Jardim das Orquídeas está aí lançado, beleza? E ninguém se ateve às águas pluviais. Eu queria que viesse para essa casa, eu vou fazer um ofício ao prefeito, para todos os vereadores tomar ciência, o projeto, o jogo de projeto completo daquele bairro. Água, esgoto, guias, asfalto e águas pluviais, iluminação e águas pluviais. Porque, gente, o jardim Flor ali já é baixo. E só tem um tubo de 1 metro. Vocês vão lá e ver na chuva como é que ficou encostado a água lá. Hoje ainda não tem asfalto, a água está infiltrando. Não tem as casas, a água está infiltrando. Quando tiver construído, nós vamos acabar com aquelas casinhas do Jardim Flor. E é nosso dever historiar. E fiquei mais triste que a Dalvina foi lá conversar e um daqueles rapazes maltratou a Dalvina. Certo? Os caras vêm para cá, vender as coisas do nosso município e maltratar nosso povo. Realmente, né? Vou fazer um ofício pedindo os mapas e se não tiver, sinceramente, certo? A PEC 37 não foi aprovada e eu me valo dela, tá? Muito obrigado a todos, obrigado aos internautas, obrigado aos vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão em nome de Deus.